Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Você que nos prestigia, receba agora aqui da equipe da Rádio Mundial em meu nome, um grande fraternal abraço. No comando do som, Evaldo fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. Paulo no comando aqui da filmagem, fazendo com que você possa depois acessar via YouTube, se assim você quiser, esse programa. Se você entrar no YouTube, você coloca ali o nome do programa, Caminhos da Consciência, pode colocar o meu nome na sequência, Newton Schultz, vai aparecer todo um sequencial de mais de 2 anos que nós estamos aqui gravando, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês, da melhor forma que nós podemos. Então você receba agora de nós um grande e fraterno abraço. Vamos juntos nesses 25 minutos conversando sobre diversos assuntos. É isso aí, gente. Estamos com a Copa do Mundo já andando em andamento há alguns dias. O Brasil já jogou. Agora eu vou dar minha opinião sincera para você, querido ouvinte. A minha opinião no sentido que eu acho que o nosso país ele deveria ser o ganhador da Copa da Educação, o ganhador da Copa da Saúde, o ganhador da Copa de tudo que representa o ser humano, enaltecendo a fraternidade, enaltecendo o conhecimento, enaltecendo os altos dons de valores, de caráter e de moral que devem ser cultuados dentro de nós. Esses jovens que estão chegando agora, que estão todos envolvidos com esse esquema da Copa, muitos, é praticamente a primeira Copa que eles têm condições de observar, que não são mais crianças, agora são adolescentes, então eles percebem todo esse envolvimento do nosso povo, né? O nosso povo, o Brasil, ele é regido pelos pés, né? Existem muitos estudiosos, quando a gente fala da astrologia, no seu sentido mais bacana, que veem que o Brasil, né, possui o ascendente, que é um ponto da astrologia, ligado a Aquário, segundo o horário onde ocorreu a independência brasileira, que esse é o mapa do nosso país, do dia 7 de setembro de 1822. Ali que existe uma formação astrológica que desenha o que representa o nosso país. Na minha opinião, e isso com outros estudiosos, né, eu ouvi isso pela primeira vez de um amigo pessoal, Darcy Lopes, que também é uma pessoa da eubiose, pessoa bem antiga, que está há muito tempo lá da eubiose, antigo de tempo ali da eubiose. O Darcy é uma pessoa que tem uma cabeça maravilhosa, né? Ele falou: o ascendente do Brasil é peixes, não é aquário. Quer ver vocês concordarem comigo? Quando nós falamos da realidade de aquário, nós estamos falando do lance de ser rebelde, revolucionário, irreverente, adora o futuro, tecnologia, tal. Quando nós falamos do signo de peixe, já é um signo mais místico, um signo que procura o religar através das realidades conectadas às forças celestes. Peixes representa também as religiões, peixes representa aquele lado mais amoroso, fraterno, é um signo de água, oposto ao ar de aquário. Então é só você fazer esse desenho, você começa a observar que o Brasil tem uma tendência muito mais da força de peixe do que a realidade do aquário. E fecho como? Peixes, ele faz a regência dos pés. Veja se o Brasil não é o país que é regido pelos pés. Fale de samba. Você está falando aí do samba, tem todo aquele gingado, mas são os pés que dão toda a estrutura para isso. Quando você fala do futebol, nós somos o país do futebol. Veja agora esse momento, como nós estamos envolvidos com essa Copa. Então a gente precisa entender que esse envolvimento, essa realidade do futebol, faz parte do DNA cósmico brasileiro, perfeito. Mas isso não deve, nunca, em hipótese alguma, ser superior a todas as necessidades reais que temos, longe dessas anestesias que são colocadas para nós, pelos nossos governantes, pelos nossos dirigentes. Acabou agora a Copa do Mundo? Daqui a pouco vai ter o quê? Vai ter Natal, vai ter Carnaval, vai ter todas essas datas festivas. Opa, tem as Olimpíadas chegando. Aí fica aquele oba-oba. Aí o povo brasileiro, conduzido por toda essa mídia que não tem interesse nenhum de libertar a gente dessas amarras,
desse mercado vil que valoriza essa parte de César, esquecendo as coisas de Deus, como já foi dito por vários seres especiais anteriores. Nós precisamos entender que o momento agora seria muito interessante, aí é a minha visão, sou patriota, amo o Brasil, muito, tenho uma honra, um privilégio de poder estar aqui reencarnado nesse momento da história, que é um momento lindo, mas está na hora da gente acordar de verdade. Não adianta a gente ficar nesses oba-obas que são gerados e a gente continuar massacrado, um povo maravilhoso, um povo que tem todo o DNA de todas as civilizações que já passaram, as grandes civilizações que já passaram pelo contexto histórico, estão aqui no Brasil, nesse grande caldeamento. Então a gente precisa entender o que? Seria muito interessante se o Brasil perdesse a Copa. Sim. Aí vocês vão falar, pô, então ele quer que o Brasil perde a Copa? Não. Eu quero que a gente ganhe a Copa da educação, da moral, do caráter, da cultura, da política. Já pensou a Copa da política? Uma política justa, perfeita, uma política voltada para os interesses reais e verdadeiros do que o nosso povo precisa para crescer. A educação, essas crianças que estão vindo com um potencial tremendo. Aí a criança, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, então eu posso falar um pouquinho do que eu vejo. Elas vêm com um potencial incrível, mas ele tem que ser direcionado, aí que está a educação. Aí você vai direcionar a criança para quê? Para ficar assistindo televisão, onde a maioria do que passa hoje na televisão é lixo, me desculpa a franqueza, é lixo que vai criar modismos, é lixo que vai criar realidades que não tem nada a ver com o que a gente precisa. E com isso, a mídia, que já representa o 4º poder, nítido, se não está superior, óbvio, aos outros 3 que nós temos, que estão ali enxovalhados por esses nossos dirigentes. Se o Brasil perde a Copa, o que ocorre? A gente não vai ficar tão anestesiado, a gente já está preparado. Vocês não percebem? Vocês não conseguem olhar que nós já estamos prontos para essa virada? Vocês não conseguem perceber que o povo, óbvio, é conduzido por uma minoria na atualidade ainda, com interesses eleitoreiros, com interesses políticos, mas é uma forma, aí é como eu vejo a grande lei, que não é a humana, atuando. Existe, através de toda essa realidade, essa grande lei atuando para essa preparação, para essa virada que a gente precisa fazer. Então essa virada, se a gente não ganha a Copa, vai continuar presente dentro de nós, talvez até mais atiçada, para a gente começar realmente a fazer o que a gente tem que fazer. Então, quanto mais vier a anestesia, mais você fica dormindo, mais você fica desacordado, mais você fica preso a todo esse sistema que é criado e gerado para que a gente não evolua. Claro que a gente sempre anda para frente, mas do jeito que está, sem ter uma objetividade da nossa parte, não dá. Se a gente não começar a colocar em prática o que estudamos, o que aprendemos, e perceber que todos esses mega shows que são criados pela mídia, por todo esse controle mundial, a gente não vai sair do lugar, porque não dá para fazer milagre. Os deuses, os anjos, os mestres, os mentores, as hierarquias, não importa o nome que você dê. Se não houver a colaboração direta através da inspiração que vem deles, das nossas realizações, a gente não sai do lugar. Porque eles contam com isso. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, como já diz um dos 7 princípios herméticos. Então essas consciências, que nós costumamos dar esses nomes que eu falei agora, que nos inspiram constantemente, que estão procurando que essa consciência seja despertada dentro de nós, porque elas já estão dentro de nós, ninguém dá consciência para ninguém, o que é feito é despertar, acordar, para que essa consciência transmute, precisa ter a nossa realização. Se não tiver a nossa realização, nada acontece, vai acontecendo de uma forma lenta, vai acontecendo de uma forma complicada. Aí vem os rigores, que vêm dessas mesmas consciências que primeiro utilizam a força do amor. Quando nós falamos de anjos e diabos, nós vamos entender que essas duas consciências, essas duas forças são potestades.
representam a dualidade de consciência que existe no ser humano. Construir, destruir, elevar, cair, fazer, destruir, não importa, sempre a gente tem essa polaridade e essa dualidade, senão a gente não evolui. Os anjos caíram para nos dar essa consciência. Há milhões e milhões e milhões de anos. Eles foram projetados aqui na matéria para criar a polaridade. Então nós precisamos compreender que nesse momento, essa dualidade e essa força, se nós não ouvirmos a linguagem do amor, da construção, se a gente não conseguir fazer a virada para que a nossa consciência, através dessa inspiração, comece a construir novos ideais, ideais que são necessários para que a evolução seja acelerada, e isso não ocorre se não houver nossa participação, vem a linguagem do rigor. Assim foi na Revolução Francesa, sim senhor. Quando a gente aprende, quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, foi a primeira vez que eu estudei o lado oculto da Revolução Francesa lá ensinado, 2 seres especialíssimos. Um, poderíamos dizer assim, com o báculo na mão e o outro com a espada. Estou falando de Saint-Germain, com o báculo, com a força construtiva, com a inspiração, representando a parte do amor, e o Conde de Cagliostro com a espada, para ser usado acaso a realidade de Saint-Germain não fosse ouvida. Então, quando a gente estuda a Revolução Francesa, nós temos o quê? Nós temos ali o Conde de Saint-Germain aparecendo para toda a monarquia que estava ali na época, e ele colocando, sugerindo que fossem colocadas pessoas corretas ali, para que houvesse a virada no seu sentido amoroso, no seu sentido que nenhuma cabeça precisasse rolar, porque aqueles que estavam no poder, que estavam ali fazendo o papel totalmente errado em relação ao que tinha que fazer, né, naquela época, próximo a 1789, o que ocorreu? Eles continuaram. Quando Saint-Germain aparecia, vamos dizer assim, se desdobrava para aparecer no lugar certo, esse ser especialíssimo, ainda incompreendido pela maioria da humanidade, um ser de uma categoria hierárquica fantástica, um dos tripés do grande eterno manifestado aqui na Terra. Então Saint-Germain aparecia do nada, falava as verdades que estavam correspondentes ao ciclo, e os reis e rainhas que estavam lá, citando inclusive Maria Antonieta, quando ouviam essas realidades, não concordavam, continuavam a fazer o que hoje a gente está fazendo muito pior. Só que hoje a gente tem essa mídia mascarando isso de uma forma maravilhosa. Hoje você está ali com o seu smartphone e você está feliz. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Você está ali com o seu smartzinho fone, se conectando nas suas bobagens, ou fazendo, de repente, coisas sérias. Você está totalmente anestesiado nesse mundo virtual. E aí? E a realidade presente na face da Terra? Como é que está fora dos coraçõezinhos que você manda ali, dos fraternos abraços que você manda ali? Como é que está? Como é que está na rua? Como é que está a educação? Como é que está a saúde? Como é que está a política? Vamos acordar? Então Saint-Germain, do mesmo jeito que ele se desdobrava e aparecia ali na Revolução Francesa, o que ocorria? Ele saía correndo também. Ele abria o portal e ia embora. Então a humanidade e aqueles que eram seus dirigentes na época não aceitaram toda a inspiração e toda a voz da verdade como uma verdadeira renovação do verbo trazida por Saint-Germain para que o mundo mudasse. Aí vem a parte da espada. Aí vem o Conde de Cagliostro, muito mal falado, sempre o lado do rigor ele é deturpado. Quando ele aparece, e muito mais ainda do que a parte do amor, ele é incompreendido. Então esse ser que hoje muitas pessoas erroneamente e infelizmente muitos estudiosos aceitam isso, falando que o Conde de Cagliostro era um ser que era mentiroso, era falso e etc. Muito pelo contrário, um ser de uma hierarquia tremenda, tremenda. Você pode dizer que uma parelha total com Saint-Germain. Ele, como grão-copta, mestre egípcio, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer a parte do rigor. Então, através de todo o lado político, de toda a realidade trabalhada, nós temos a queda da Bastilha em 1789. E quando ocorre,
a queda da Bastilha, vocês sabem, tivemos a Revolução Industrial, aí tivemos os ideais que foram totalmente transmutados em realidades políticas que hoje não condizem em nada com a Revolução. Os ideais de fraternidade, liberdade e igualdade se tornaram partidos, parte de um todo, partidos. Olha a palavra, partidos. Então o todo não está ali presente, está partido. Isso está errado. Está errado, não adianta você agora que está me ouvindo, está muito bem, está na sua casa e tem gente por aí passando fome, tem gente aí não conseguindo educar as crianças, de repente o próprio pai e a mãe não têm a consciência que a educação tem que ser feita pelo filho que está ali presente novo, coloca ele no farol para ficar fazendo malabarismo, para pedir trocados, e gera um dinheiro tremendo nisso que você tem em dó, e ali fica esse mercado vil, tirando as crianças das escolas. Então, quando a gente teve a Revolução Francesa, esses ideais se tornaram socialismo, comunismo e capitalismo. Então, a trindade, o tripé que representaria o retorno de um primeiro passo para o ser humano construir um mundo melhor, acabou indo toda para a realidade contrária que nós encontramos hoje. Então nós vemos a necessidade dessa transformação. Aí eu entro com os meus estudos, e digo para vocês, eu já venho falando isso há muito tempo. Vocês percebem que a humanidade, principalmente o Brasil, está acordando. Repito, existem muitos interesses políticos e eleitorais nessas manifestações que a gente vê pelo país. Mas nós precisamos entender que isso é uma forma de fazer o povo acordar. E repito, se perder a Copa, a anestesia fica fraca. De repente isso continua fervendo ainda. E outra das bilhões em estádios, e esses bilhões de estádios, e aí? Perdeu, não ganhou. E aí, como é que fica a consciência do brasileiro? Volta forte aquela necessidade da transformação. E é aí que eu entro com a astrologia. Quando eu falo de astrologia, eu procuro aqui, pelo menos procuro ver uma astrologia mais ligada com um contexto evolutivo de uma forma geral. E existem ciclos, que são ciclos esotéricos de 35 anos, na verdade são 36, mas a gente fala 35 pelos 7 vezes o 5, que tem a regência de determinados planetas. Se você pegar um livro do professor Henrique José de Souza, se não me engano é Ocultismo e Teosofia, que tem a parte das profecias, procure um departamento de eubiose, leia o livro do professor Henrique José de Souza, perceba que tudo que ele falou ali há um século atrás são as coisas que estão eclodindo agora. Então se você ver nessa parte ali, ele comenta sobre esses ciclos. Então a gente tem no início do século passado, no início de 1900, nós temos o ciclo de Marte. Esse ciclo de Marte consagrou até 44, 45 as guerras mundiais que a gente teve. Depois a gente sai do ciclo de Marte, a gente entra no ciclo da Lua, onde vários gênios nasceram na humanidade fazendo determinadas transformações. Estamos fechando agora, esse fechamento terá no ano de 2016, com a regência do Sol, que é o planeta que rege esses 35 anos agora, um ciclo onde a humanidade deveria brilhar com maturidade. E o que a gente tem? A gente tem o ego. A gente tem aquela parte que a gente só pensa em nós mesmos. Não importa se o outro, se o grupo ou sei lá o quem não está bem. Claro que a gente tem gente muito boa trabalhando, gente que está desenvolvendo mais esse brilho da maturidade da consciência. Porque maturidade não se dá pela idade, a idade madura, se dá pela consciência. Você pega pessoas com mais de 50, 60 anos, que não sou contra a pessoa ter uma ideia de criança, mas tem que ser maduro no sentido de transformar esse país, de passar valores para a gente acordar e sair dessas anestesias. Então, o que ocorre? E isso está escrito nos ciclos. Nós tivemos na Revolução Francesa a regência de 35 anos do planeta Saturno. E essa realidade se repete agora em 2017, guardem isso. Começa agora em 2017, aquele senhor, que é o senhor Saturno, Cronos do tempo, que pede esse amadurecimento, que eu estou falando para vocês, que está muito fraco, me coloco no meio, eu estou no meio, não estou achando que eu estou bem nessa situação, não.
Eu faço parte do povo. Eu faço parte da realidade de tudo isso que tem que ser transformado. Então, o que ocorre? Não estão nascendo mais Moisés que estão aonde? Que estão ali no meio da realidade do povo, abandonando aquela sua hierarquia de príncipe e fazendo todas as transformações. Então está na hora desses seres começarem a acordar que estão no meio dessa minoria governante. Então esses filhos desses caras que vêm aviltando o nosso país há muito tempo, está na hora deles acordarem e não continuar essa nojeira que os pais estão continuando nessa parte política. Então a gente precisa acordar. E esse ciclo que entra agora é o mesmo ciclo da Revolução Francesa. Então vocês podem esperar, não sou profeta, sou uma pessoa sou um estudante, que gosto de estudar. Eu procuro ver através do conhecimento que eu adquiro aonde estão os passos. E agora, segundo os estudos, 2017 começam as verdadeiras mudanças. Então nós temos até o ano de 2052. Você fala, pô, foi longe. Não. Quer ver como eu vou perto? Em 2020, nós temos uma mesma configuração do que foi a Revolução Francesa. 2020, o duplo 20. O arcano 20 do tarô é o arcano julgamento. Então essa energia vai estar muito forte. E para quem conhece a astrologia, mesmo que você não conhecer, você vai entender. Existe uma conjunção planetária que demora muitos anos para acontecer. Então vai estar junto Urano, vai estar junto Plutão, vai estar junto a consciência de Júpiter, vai estar junto a consciência de Saturno, todos esses planetas em Capricórnio, que é um signo regido por Saturno. Então eu tenho quase certeza, eu aposto firme que em 2020, tudo que está sendo criado, independente da forma que seja, esses ideais de transformação que a gente precisa no país, que está nessa garotada que está vendo que a gente tem força, se a gente for unido para mudar tudo isso que está errado. Em 2020 eu acho que estoura para valer. Em 2020 a gente vai ter essa configuração astrológica no sentido do ciclo de 35 anos, do ciclo anual que vai ser um ano regido pelo Sol, pelo ciclo maior de Saturno, com essa grande configuração ou conjunção astrológica, os planetas estarão juntos olhando para a Terra. Nós teremos essa grande configuração energética, porque a astrologia provoca influxos. Influxos são energias que entram dentro de nós e vibram, e não tem como a gente fugir dessa inclinação. A gente terá grandes transformações e o Brasil será um lugar que começará a dar a passos largos a sua real transformação. Eu aposto nisso e espero estar vivo para ver e comprovar nesse programa de 2014, que possivelmente será reprisado em 2020. Vocês vão ver, faltam 6 anos, e isso vai ser no ano novo astrológico de 2020. Queridos ouvintes, se você se interessou um pouquinho pelo que eu falei para vocês, desculpem se eu fiquei um pouco mais emotivo em relação a toda essa realidade, né? Mas é como eu vejo em toda essa euforia falsa que está aí, essa euforia falsa que vem nos anestesiar. Vamos acordar para verdadeiras copas, repito, da saúde, da educação, do trabalho. Essas são as copas que o Brasil tem que vencer, e as indicações astrológicas indicam que isso está para acontecer. Se você quiser se aprofundar nesses estudos, entre na Eubiose, é o lugar que hoje eu não tenho nenhum outro para te indicar. Hoje, para mim, a Eubiose é a ponta. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e eu falo para você a forma que você pode entrar nessa sociedade. Você pode fazer por correspondência, onde você estiver no planeta. Então é isso, queridos ouvintes. Sigamos em frente, porque andar para trás não existe. É uma tremenda de uma ilusão. Você pode fazer, mas ela não é o caminho que nós e que todas essas hierarquias que nos acompanham querem. Então, um grande e fraterno abraço para vocês. Consciência acima de tudo. Obrigado, Evaldo. Obrigado, Paulo. Um grande e fraterno abraço para vocês. Que os Budas da Era de Aquário estejam e estão em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Até o próximo sábado.